Então, eu já estou gravando a tela, e aí se vocês tiverem qualquer dúvida, tal, se travar alguma coisa, vocês me falam, tá bom? Vocês conseguem ver os slides, né, gente? Sim. Sim? Então tá bom. A gente vai continuar falando sobre as leis de Mendel, né? As leis de Mendel, como a gente já viu, elas são uma forma de os genes serem passados de uma geração para outra. Então, a gente viu que Mendel fez vários experimentos com ervilhas, porque era o organismo que ele tinha ali para estudar, que tinha em grande quantidade, que era fácil, ele se reproduzia muito rapidamente, e ele conseguia analisar as características da ervilha de modo muito fácil. Ele não precisava de nada complicado para conseguir estudar as ervilhas. E ele percebeu que as características são passadas seguindo um padrão, elas não são aleatórias. Então, Mendel descobriu, e a gente já estudou, que cada característica ela vai ter fatores que vão determiná-la. Por exemplo, a cor da ervilha de Mendel, que ele estudou, ela poderia ser ou verde ou amarela. E esses dois fatores, eles são passados de geração em geração, e dependendo da combinação, eles vão expressar uma cor ou outra, né? Então a gente viu que tem ali um alelo que é chamado de dominante, porque ele vai esconder o outro alelo que é chamado de recessivo. Então, na presença do dominante, o recessivo fica escondido. O recessivo só vai aparecer se não houver nenhum dominante. Então, se tiverem dois recessivos, aparece a característica recessiva, né? E aí a gente trouxe alguns termos que são mais atuais da genética, que são o conceito de gene e de alelo, né, que a gente já revisou bastante também, que gene é essa característica. Então, gene é a cor da ervilha. E o alelo são as possíveis variantes. Então, o alelo para a cor verde e o alelo para a cor amarela. Tá? A gente falou também do que é um organismo heterozigoto e homozigoto. O heterozigoto é aquele que possui o alelo dominante e o alelo recessivo. Então, ele tem alelos diferentes. Ele é heterozigoto. Um homozigoto é aquele que possui alelos iguais, então ele tem ou dois dominantes ou dois recessivos, tá? Então esses conceitos vocês já devem ter percebido que aparecem em todos os exercícios. Então se vocês não souberem direitinho o que significa, vocês vão ter dificuldade em resolver, tá? Então se ainda estiver com dificuldade, me pergunta quando a gente estiver resolvendo o exercício, para vocês terminarem esse assunto sem dúvida nenhuma, tá? Porque hoje é a nossa última aula desse assunto de genética. Na próxima aula a gente vai começar a falar da estrutura do DNA e como ele se duplica, tá? Então já vai mudar um pouquinho o assunto. Então, ó, a gente já vai começar com um exercício para vocês resolverem, tá? Então já pega aí o caderno, pega lápis, que a gente já vai resolver esse primeiro exercício. Olha só. Uma mulher albina de olhos claros. E aqui eu tenho Azinho, Azinho, Czinho, Czinho. Casou-se com um homem normal para o albinismo e de olhos escuros, heterozigoto para as duas características, Azão, Azinho, Czão, Czinho. Nessa situação, a probabilidade de esse casal gerar um descendente normal para o albinismo e com olhos claros é D, e aqui tem as opções. Vocês perceberam alguma coisa de diferente em relação aos exercícios que vocês fizeram antes? A letra? O que tem Era de da letra? diferente na letra? Então, antes a gente fazia azinho, azinho, azão, azão. Agora mudou, né, para C. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas Mudou, mas esse não é não é a não é uma questão. coisa. Não, assim, não importa se eu usar outra letra, tá, Michele? Então não sei se você entendeu isso direitinho. Mas é isso aqui que o Rua falou. Tem duas letras. Você percebeu que tem A e C no mesmo exercício? Ah, entendi. Então, Entendeu? certo. Porque agora Tá certo. a gente não está analisando mais uma característica só. Porque pensa, quando um casal tem um filho, ele não vai passar uma característica só. Como, por exemplo, quando Mendel cruzou as ervilhas não passavam só a cor. Passavam a cor, o formato, passavam ali o tamanho da planta, diversas características que compõem o corpo de todos os seres vivos. Então essas características elas podem ser estudadas juntas. E é isso que a gente chama de segunda lei de Mendel, quando a gente estuda mais de uma característica junta, tá? Então antes, na primeira lei de Mendel, que foi o que a gente fez até agora, a gente só via uma característica. Então a gente estudava ali
a cor da ervilha, a gente estudou a presença de alguma doença, como o albinismo, como ali a fenilcetonúria, que a gente também teve um exercício. Era sempre uma característica, a gente usava uma letra só, certo? Agora, na segunda lei de Mendel, a gente consegue estudar características juntas. Então, eu posso estudar a cor da ervilha e o formato da ervilha. Ou aqui nesse caso, eu posso estudar a cor da pele e a cor dos olhos junto. E ver qual é a probabilidade de nascer uma criança com essa cor da pele e com essa cor de olhos juntos. Eu não vou mais ver as coisas separadas agora, tá? E isso então eu chamo de segunda lei de Mendel. Como que vocês vão resolver? Da mesma forma que a primeira lei de Mendel, tá? Então eu vou orientando vocês aqui como resolver, e aí vocês vão fazendo e vão conversando comigo, tá? Eu vou entrar aqui pelo celular também para conseguir ver o chat enquanto eu estiver compartilhando a tela. Aí vocês podem mandar mensagem pelo chat ou falar pelo microfone, tá? Ó. Então, deixa eu colocar aqui no exercício para vocês. E vocês vão resolver da seguinte forma. O que eu gosto de fazer primeiro, né? Anota as características para vocês não se perderem. Então, a mulher, né? Albina de olhos claros, azinho, azinho, cezinho, cezinho, tá? Geralmente, a gente usa a letra igual a letra daqui, ó. Então, albina, azinho, e olho claro eu uso C, tá? Eu uso aqui a primeira letra, geralmente. Então, o azinho se refere à cor da pele, que é albina, e o Czinho a olhos claros. Então, vocês podem anotar assim, ó, que albina é azinho, azinho, e olhos claros é Czinho, Czinho, para vocês não se perderem. E aí, o contrário é o que, né? Ó? A pele, que é normal, ela contém aqui um gene dominante. Tá vendo ó, o azão? O azão esconde o azinho que caracteriza o albinismo. Então, o albinismo não aparece. Essa pessoa tem a pele normal. Então, você pode colocar que pele normal é azão alguma coisa. Pode ser ou azão azão ou azão azinho, tá? E por fim, olhos escuros, você coloca também que é cesão alguma coisa. O cesão ele é um alelo dominante que vai caracterizar olhos escuros. Ele esconde o alelo cezinho, que é recessivo, que determina olhos claros. Tudo bem? Então, primeiro, lê o exercício de novo e entende o que ele está falando. Uma mulher albina de olhos claros, e aqui eu tenho o genótipo dela, casou-se com um homem normal para o albinismo e de olhos escuros, heterozigoto para as duas características. Então ele é azão azinho, cesão cezinho. Heterozigoto para as duas características, para os dois genes. Tá? Então nessa situação, a probabilidade de esse casal gerar um descendente normal para o albinismo e com olhos claros é D. Então a gente vai ter que fazer os cruzamentos, verificar a probabilidade de o filho deles ser normal para o albinismo, então ter a cor da pele normal, e possuir olhos claros. E a gente tem que ver qual que é essa porcentagem, tá? Então, alguém ficou com alguma dúvida aqui na interpretação do exercício para entender o que aconteceu? Se tiver tudo bem, eu explico como vocês vão resolver. Deu para entender o que ele está pedindo e como que é a mulher, como que é o homem, como que é esse cruzamento? Basicamente, é como se fosse dois exercícios, né? Pode pensar assim, sim. Vai ser da mesma forma que se fosse dois exercícios. A gente só vai ter que juntar no final, mas é facinho. Ó, vocês vão fazer assim, então. Pega aí o lápis. Vocês vão analisar as características de modo separado, porque uma característica ela não vai influenciar a outra, tá? A cor do olho não influencia a cor da pele. Elas são características separadas. A gente fala que elas se segregam independentemente, elas se separam independentemente. Inclusive, a segunda lei de Mendel é chamada também de lei da segregação independente. Eu vou até escrever aqui no chat para vocês que a segunda lei de Mendel é a mesma coisa que lei da segregação independente, porque a gente diz que os fatores se separam de modo independente. Uma característica não tem relação com a outra. Tá? Então vocês vão fazer assim. Primeiro vamos analisar a cor da pele. Então eu tenho uma mulher albina que está ali tendo um filho com um homem normal, que não é albino. Essa mulher que é albina, o genótipo dela é azinho azinho.
E o homem é azão, azinho. Então monta aí aquele quadro, o quadro de Piney, com as letras azão, azinho do homem e azinho, azinho com a mulher, e faz ali a distribuição das letras para ver os cruzamentos. Tudo bem? Aí quando vocês terminarem, vocês me falam. Você já fez todos os cruzamentos, Juan? Tá, então espera um pouquinho aí, que aí a gente vai... Assim que a gente terminar, eu já falo qual que é a resposta. Qualquer dúvida pode perguntar, tá, gente? Não, Bianca, você não vai fazer isso não, tá? Você vai analisar de modo separado. No final, a gente vai multiplicar as duas probabilidades para juntar, tá? Não vai dividir nada, não. Só monta o quadro deles, tá? Imagina. Professora, era só para montar o separado, né? Isso. Tá, eu montei separado. Você fez os dois já ou você fez só com a letra A? Eu fiz a letra A e fiz a letra C. Uhum. Tá Sim, certo, tá né? certo. Os dois vão ser a mesma coisa. Beleza. Não, tá. Tá? Tá, vamos ver qual que é então, Juan. Ó, então vocês têm que fazer assim, vocês vão montar separado. Analisa primeiro a cor da pele e depois a cor dos olhos. Então a mulher albina, ela tem o genótipo azinho, azinho, e o homem tem o genótipo azão, azinho. Então monta o quadro, distribui as letras e vê ali quanto que vai dar de cada um, tá? Depois vocês vão fazer o quadro para a cor dos olhos. Então a mulher tem olhos claros, Czinho, Czinho, e o homem tem olhos escuros, que é Czão, Czinho, tá? Então monta o quadro também e faz ali, verifica quanto que vai dar de cada um, tá? A probabilidade de nascer com olho claro, a probabilidade de nascer com olho escuro. Professor, você só vai passar a resposta ou você vai fazer essa tabela Não, também? eu vou fazer também, tá? Tem mais alguém que está tentando? Vocês querem que eu já resolva, já mostre para vocês como é que faz? Pode resolver, professor. Vamos resolver, professor, por Pode? causa do tempo. Então vamos. Então, ó, aqui o exercício. A gente vai montar os quadros um de cada vez, olha só. Eu analisei aqui então primeiro a cor da pele.
A gente fala que a mulher ela é albina, azão, azinho. Estão vendo? Deixa eu pegar aqui a cor, para mais fácil pra vocês verem. A mulher, ela tá aqui em cima, azão, azinho. Certo? O homem, ele tem a coloração da pele normal. Então eu coloquei ele aqui embaixo. Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil de vocês verem. O homem, ele tá aqui embaixo, ó. Azão, azinho, certo? Vocês vão fazer isso e montar o quadro. Então, azão com azinho, dá azão, azinho. Esse azão aqui com outro azinho, dá azão, azinho. Azinho, azinho e azinho, azinho, tá? Todo mundo conseguiu montar o quadro, analisando aqui a cor da pele? Sim, eu consegui. Sim. Alguém não conseguiu? Professor, coloquei azão e azinho, não azinho e azinho. Ah, tá. Aí você tem que ver que aqui, ó, no exercício, a mulher é azinho, azinho, tá bom? A mulher é azinho, azinho e o homem é azão, azinho, tá? Então tem que prestar atenção nisso, senão vai dar errado. Aí quando você monta, então, você vai chegar a esses cruzamentos, certo? Então, ó, esses daqui, que tem o alelo dominante, azão, eles vão ter a cor da pele normal ou albina? Normal, por causa do homem, né? Normal. Isso, normal. O azão, ele determina ali o normal, que é dominante. E ao contrário, aqui quem tem esse alelo, que é o azinho, azinho, ele vai ter a cor da pele. Qual cor da pele? Quem tem azinho, azinho, tem a pele como? Albina. Albina. Isso. E isso aqui dá quanto de probabilidade? Essas duas. Meio. Isso, meio. Ou em porcentagem dá 25% de 50. 50, né? 25 mais 25. Isso, 50%, que são aqui os dois quadradinhos, né? Então, tudo bem até aqui? Alguém não conseguiu fazer, não entendeu? Então, vamos lá, gente. Ó. A gente analisou a cor da pele. A gente vai fazer a mesma coisa agora para a cor dos olhos, tá? Então, os olhos, eles são aqui, ó, a mulher de olhos claros, Czinho, Czinho, e o homem de olhos escuros, Czão, Czinho. Eu vou montar outro quadro, tá vendo? Montei outro quadro com essas letras, tá? Então, aqui, ó, a letra C, ela é um pouquinho complicada de ver qual que é maiúscula e qual que é minúscula, né? Mas aqui em cima tá Czinho, Czinho minúsculo e aqui do lado Czão, Czinho, tá? Você vai fazer os cruzamentos e vai chegar que aqui, ó, Czão, Czinho, Czão, Czinho. E aqui embaixo Czinho, 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 tá? O cruzamento, vocês vão ver que ele é igual, tá? Porque aqui, ó, era azinho, azinho, azão, azinho. Então aqui dá Czinho, Czinho, Czão, Czinho. Ele vai dar a mesma porcentagem, tá? Então eu tenho aqui, ó, esses dois, Czão, Czinho, eles vão ter olhos de que cor? Escuros? Castanho, né? Escuro. É isso. Deixa eu ver, olhos escuros, porque eles têm aqui, ó, o alelo Czão, que ele fala no exercício que dá característica de olhos escuros, tudo bem? E ao contrário aqui, esses dois que vão ter Czinho, Czinho, tem olhos de que cor? Claros. Olhos claros, tá? E aqui a porcentagem dá quanto também? Dá meio também, professor. Dá meio também, ou 50%, porque são os dois quadradinhos, tá? Então, ó, vamos voltar para o exercício. Ele pergunta, nessa situação, a probabilidade de esse casal gerar um descendente normal para o albinismo e com olhos claros é de. Então, a gente vai analisar tudo separado. Qual é a probabilidade de esse casal gerar um descendente normal para o albinismo? Então, a gente vem no primeiro quadro aqui e vê a probabilidade de nascer um descendente normal para o albinismo, que é quanto? Meio. Meio. 50%. Muito bem. Então eu vou anotar aqui que a probabilidade é meio. E continuando o exercício, qual é a probabilidade de gerar um descendente com olhos claros? A gente vem para o segundo quadro e vê a probabilidade de nascer um descendente com olhos claros, que é quanto? 50% também. 50%. Michele, se eu colocar em fração, é quanto? 25. Desculpa.
Ai, meu Deus. Meio, 25%. Ai, professor, não pergunta essas coisas. Eu fiz tudo certinho. Ó, pensa assim, você tem quantos aqui no quadro? Ó, eu tenho quantos quadradinhos aqui com os resultados dos cruzamentos? Ó, eu tenho 25 de cada um, né? Que dá 50 e Não, 50. não, Michele, pensa de outra forma, ó. Porque aí você está analisando a porcentagem, tá? Tá certo, só que eu não quero em porcentagem, porque se eu fizer em porcentagem vai dar mais trabalho para vocês resolverem. Eu quero em fração. Então olha para o total. Eu tenho quantos quadradinhos aqui do resultado? Tenho 2. 4. Desculpa, Isso. pode Perdão. responder. Não pode falar, responder. perdão. Não, imagina, pode você. Não, os dois são certos, gente. São 4 quadradinhos que a gente tem aqui, certo? Então, onde estão aqui? Czão, Czinho, Czão, Czinho, 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 Czinho. 4 no total. Os que eu tô olhando, Michele, que são aqueles com a cor de olhos claros, Czinho, Czinho, eles são quantos? Ó, o que eu tô olhando é 25, 25 são 50. Os olhos Michele, claros. em quantidade de Não é quadradinhos, assim. não em porcentagem. 2. 2. É Isso, 2. muito bem. Professor, você sabe, acredita que eu ia errar nesse 25? Eu ia colocar 50 Não entendi, na Michele. resposta. Porque, ó, a resposta lá deu 25%, Aham, entendeu? A sim. resposta. Então, eu tinha colocado 50%. Eu Por ia que errar. você colocou 50? Porque, assim, eu tinha contado assim, ó. Eu fiz tudo igual você fez, certinho. Eu tinha colocado, nos 4, eu tinha colocado 2, né? Azão, azinho, azão, azinho. No de baixo, azinho, 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 azinho. Aí o total eu coloquei 50%. Aí eu achava que era 50%. Eu ia colocar 50% e não colocar 25% na Tá, o que resposta. você não fez, eu acho que foi juntar os dois valores. Tá, ó. Eu fiz a Então, mesma coisa que ela. Eu fiz o meio de um, fiz o meio do outro. Eu falei, deu meio, então é Aham. 50. Só que aí você falou que tinha que multiplicar. Aí eu falei, então, tá. Aí eu coloquei a B. Ó, mas vocês vão ver que é fácil. Então, Michele, você me falou que são 2 quadradinhos de olhos claros, né? isso. Então, a fração que eu vou montar é essa, 2 sobre 4. Porque 2 é o que eu estou olhando, 4 é o total. Tudo bem? Certo. Então, aqui, né, embaixo, né, no denominador, a gente fala sempre do total. E aqui em cima é o que eu estou analisando. Então, aqui eu escrevi em fração, que a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros é de 2 a cada 4, tá? 2 quartos. Eu posso usar esse número aqui. Só que eu posso simplificar também, Michele, né? Como que eu vou simplificar? Eu sei que 2 e 4 são números pares. Eu posso dividir por 2. Se eu dividir isso aqui por 2, isso dá 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2, tá? Então, se eu simplificar 2 quartos, é meio, certo? E aqui, olhando também, você percebe que esses 2 são a metade do total, né? É o que representa aqui o meio, tá? Então, eu prefiro trabalhar com fração, meio. E aí eu vou fazer o que para descobrir o resultado total, Michele? Eu coloco meio vezes meio, porque meio foi o de cima com o meio de baixo, tá? Meio de Meio, baixo, certo. isso. Meio é a chance de nascer com a pele normal, mais metade da chance de nascer com os olhos claros. Eu faço meio vezes meio, e aí como que resolve aqui multiplicação de frações? Você multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. A probabilidade é 1 quarto, tá? Ó, Michele, se você não quiser simplificar, como que você poderia fazer? 2 quartos, esse daqui, em cima também daria 2 quartos, sem simplificar. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 4 dá 16. De qualquer forma, você vai ter que simplificar, tá? Então, quanto antes você fizer isso, mais baixos vão ser os números que você vai ter que usar. Então, qual que é a chance, ó, de nascer uma criança com pele normal e olhos claros? 1 quarto. Tem 1 quarto aqui? Não tem. Ele está em fração. Então, você tem que transformar 1 quarto para fração. E como que você... 1 quarto para porcentagem, né? Como que você vai fazer isso? Esse 1 quarto, então, significa que seria 1 quadrado contando os 4, é isso? Pode Daria ser. os 25. Sim, pode 25, pensar assim, sim. entendi. Aí você encontra o Olha, resultado professor, eu ia errar, viu? De de verdade, eu ia errar. 25%.
tá? O importante é que vocês entendam. Então, ó, primeiro a gente analisa tudo separado. Primeiro eu analiso aqui, ó, o cruzamento. Daria, Bianca, daria, mas aí seria coincidência, tá? Não quer dizer que daria certo. Porque se eu tivesse aqui, por exemplo, 50% no primeiro quadrado, no primeiro quadro, e 25% no segundo, daria um valor aí totalmente diferente, tá? Você não poderia fazer só dividir por 2 que não vai dar certo. Deu certo aqui por coincidência, tá? Então, ó, você analisa aqui primeiro a cor da pele, que é o albinismo. Então, eu vou fazer o cruzamento, vou ver a probabilidade de nascer uma criança com a pele normal, que é aqui meio ou 50%. Depois eu analiso a outra característica, que é em relação à cor dos olhos. Então eu faço o cruzamento, vejo a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros, que também no caso é 50% ou meio. E para juntar os resultados agora, é só multiplicar os dois. Multiplica a primeira probabilidade com a segunda, tá? Vocês já fizeram isso aqui várias vezes, vocês fizeram vários exercícios de leis de Mendel, vocês montaram vários quadros desses e fizeram vários cruzamentos. É a mesma coisa. Você faz para a primeira característica, faz para a segunda, analisa o que eles estão pedindo, só que o que muda aqui é que no final você vai multiplicar as duas probabilidades, tá? Então aqui esse resultado meio da primeira característica, meio da segunda característica, dá um quarto no total, ou 25%, tá? Isso aqui é a mesma coisa que se eu tivesse feito com porcentagem, tá? Ó, 50% vezes 50%. Só que geralmente multiplicar porcentagem é mais complicado, né? Então eu prefiro fazer com fração. Eu acho que fica mais fácil depois você ver nessa fração qual que é a porcentagem equivalente, tá? Isso aqui resulta em 25%. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem que eu explique alguma parte de novo? Agora eu consegui entender. Ah, eu também acho, Rua. Porque eu acho que você está falando de iredograma, né? Que aparece aquele monte de pessoas, assim. E aquelas tem que descobrir os genótipos, né? E aí tem que usar lógica também para você identificar qual que é cada um deles. Aqui vocês vão fazer o quadro, cruzamentos, verifica a probabilidade e depois multiplica, tá? Então, ficaram com alguma dúvida, gente? Ou a gente pode continuar? Pode continuar. Pode? Então vamos lá. Agora que a gente já resolveu o exercício de lei de Mendel, da segunda lei de Mendel, vocês viram que é a mesma coisa que a primeira lei de Mendel? Vamos definir o que é a segunda lei de Mendel, né? Ó. A gente tem aqui fatores que determinam diferentes características. Então, como que a gente analisou? A gente estava vendo a cor da pele e a cor dos olhos. Eles são fatores que determinam diferentes características. Esses fatores se separam independentemente um dos outros quando os gametas são formados. O que isso quer dizer? Que durante a formação do óvulo e do espermatozoide, os genes que vão determinar as características, eles vão se separar de modo independente. O gene que vai determinar a cor do olho não vai determinar também a cor da pele. Então eles vão se separar de modo independente e por isso a gente consegue fazer ali os cruzamentos separados, tá? Aqui, olha só, a gente tem um outro exemplo falando sobre a cor da ervilha, que pode ser amarela e verde, e o formato da ervilha, que pode ser a ervilha lisa ou a ervilha rugosa, tá? Mendel fez esses cruzamentos também. Ele cruzou esses tipos de ervilhas. Afinal, não tem como eu pensar em uma ervilha que é só amarela, né? Essa ervilha é amarela e alguma coisa, tá? Pode falar, Bianca. Deixa eu ver se eu entendi. Então, meio que uma característica, tipo, do olho não vai interferir na cor do cabelo, por exemplo. Exatamente, elas vão se Mas, separar de modo independente. mas aí, por exemplo, no caso do albinismo, né? Uhum. Ela é uma. Eu não sei se é óbvio, mas sim, ela é uma característica geral, né? Então, nesse caso, meio que a maioria dos albinos nunca vai ter, por exemplo, olho escuro, né? Sim, sim, sim.
Mas aí a gente tá. É porque tem tipos de albinismo, né? Mas o que você falou tá certo também. Tem algumas doenças que elas vão ter ali uma. Eles vão gerar vários sintomas, né? Vários efeitos. Mas, independentemente de o albinismo fazer a pessoa não ter olho escuro, o gene para o albinismo e o gene para o olho, eles são separados, tá? Eles são independentes. Só que aí, como a doença vai se desenvolver, ela vai provocar esse efeito, tá? Que é no fenótipo, tá, Bianca? Lembra disso. A cor do olho que a gente enxerga é a cor do fenótipo. Ela vai ser alterada pelos fatores genéticos e ambientais. O que a gente está falando aqui é dos genes. Os genes vão se separar de forma independente, tá? Por isso a gente consegue fazer esses cruzamentos de forma separada, como a gente fez agora, para qualquer característica da segunda lei de Mendel, tá? Mas o que você falou tá certo. Tem algumas doenças que realmente vão influenciar várias características, só que os genes eles continuam sendo separados, tá? O que muda é o que a gente está vendo, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Então, ó, Mendel cruzou também ervilhas amarelas e lisas com verde rugosa, né? Porque pensa, não tem como uma ervilha ser só amarela. Assim como uma pessoa, não tem como uma pessoa ser só albina, ou ter só a cor de pele normal. Ela vai ter a cor de pele normal, ela vai ter uma cor de olho, uma cor de cabelo. Então, quando o Mendel cruzou as ervilhas, ele cruzou uma ervilha que era amarela, só que era lisa. Ele cruzou uma ervilha que era verde, só que também era rugosa, né? As características elas são juntas. Eu não consigo separar uma característica, fazer uma ervilha ser só amarela. Ela, obviamente, vai ter que ter um formato. As características estão juntas e elas podem ser estudadas juntas. E é isso que a segunda lei de Mendel faz. Então, durante esse cruzamento, ó, a gente verifica que aparece só amarela lisa. Por que nesse primeiro cruzamento apareceu só ervilhas amarelas lisas como filhas? Alguém sabe? Característica dominante? Alelo, né, no caso. Perfeito, Bianca. Amarela e lisa são dominantes. Então eles vão esconder as características verdes e rugosas, tá? Elas não vão aparecer. Só que quando eu pego essas ervilhas amarelas e lisas e cruzo elas entre si, os novos filhos aí eles vão aparecer com todas as características. Porque aí eu vou ter várias opções que vão se formar lá no quadro e eu vou ter então várias combinações dessas características, tá? Olha só, percebam que como eu tenho várias combinações, isso aqui só confirma que na segunda lei de Mendel os fatores se separam independentemente. Porque primeiro a ervilha era amarela e lisa, e aqui essa era verde e rugosa. Só que no final eu posso ter ervilhas amarelas lisas e amarelas rugosas. Eu posso ter verde lisa e verde rugosa. As características podem se misturar justamente porque elas se separam de forma independente, tá? Então é isso que trata a segunda lei de Mendel. E quando Mendel contou as ervilhas, porque ele contava todas as ervilhas para ver se tinha alguma proporção entre elas, ele chegou a essa proporção aqui, ó, 9 para 3 para 3 para 1, tá? Então anotem esse número aqui, porque já caiu o exercício que pergunta sobre essa proporção, tá? Às vezes a resposta é essa proporção. Então Mendel analisou os resultados e verificou que tinha sempre essa proporção. Então eu tinha verdes rugosas, aí eu tinha 3 vezes mais de verde lisa. Essa quantidade era mais ou menos igual à de amarela rugosa. Então elas são mais ou menos 3 vezes maior que a primeira. E a última característica que é 9 vezes maior do que a primeira, tá? Então dá esses números aqui, ó, e aí em proporção dá 9 para 3 para 3 para 1. Isso significa que em um cruzamento ali eu vou ter geralmente, né, 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa, tá? Então é isso que fala a segunda lei de Mendel. As características se separam de forma independente, consequentemente elas podem se misturar e vão gerar uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1, tá? 9, 3, 3, 1. Essa proporção é fenotípica, tá, gente? É o fenótipo que eu estou analisando aqui. É o que eu consigo ver, tá? Tudo bem até agora? Professor, e pode cair, tipo, eles dá outra coisa que não seja ervilha, outros Com números e a certeza. gente fazer a conta, né? Qual conta você está falando? Dessa proporção de Não, quantidade. não, não, porque Não? isso é fixo, né? Ele não
vai pedir isso, tá? Ele vai... O que ele pode pedir, tá? O que pode cair de leis de Mendel? Ou esses conceitos, tá? Então, o conceito de que é um gene, o que é um alelo, homozigoto, heterozigoto, essa definição de segunda lei de Mendel, tá? Por isso que eu estou passando para vocês, que fala que as características se separam de modo independente, então saber isso, tá? E reconhecer que isso é a segunda lei de Mendel, e resolver os exercícios, tá? Então, montar o quadro, analisar a proporção. Mas calcular essa proporção aqui não, tá? Isso aqui até que não, ele não muda, né? Então nem teria sentido calcular, né? Não é esse o objetivo. Então o que vai cair é saber os conceitos, saber que na segunda lei de Mendel as características se separam de modo independente e pode ter essas várias combinações. Saber essa proporção é interessante, se vocês conseguirem decorar 9331 e resolver os exercícios que a gente fez até agora, tá? Que vocês perceberam que não muda. Você vai ter que montar o quadro, colocar ali as letrinhas. Presta atenção na letra, gente. Presta atenção em qual é dominante, em qual é recessivo. Lê o exercício de novo antes de responder para ver se não está deixando faltar nada. Se ele não está pedindo mais de uma característica. Se ele está pedindo aquilo mesmo. Presta atenção também se ele não está perguntando, se ele não está pedindo o sexo da criança, que a gente fez na última aula, né? Aqui ele estava falando lá de descendente com essas características. Se ele falasse, é uma menina com essas características, eu tenho que contar o fator do sexo. Aí a gente já fez na última aula, se multiplica por mais meio, né? Porque tem metade da chance de nascer menino, metade de nascer menina. Então, se ele pedir o sexo, multiplica por meio. Então, eu vou colocar uns exercícios para vocês fazerem, para vocês treinarem, tá? Tem que ler com atenção, tem que fazer com cuidado para vocês não errarem de bobeira. Porque vocês fizeram e eu acredito que vocês entenderam e vão conseguir fazer tranquilamente, tá? Se vocês ainda tiverem dúvida quando estiverem fazendo exercício, pode me perguntar que eu ajudo vocês, tá bom? Porque essa é a nossa última aula, então depois a gente não vai mais falar desse assunto, tá? O professor, Pode falar, Michelle. pode acontecer de um seguinte, assim, de repente uma pergunta, aonde essa característica ocorre, né? Aí, me corrige, tá, se eu estiver errada. Uhum. É na profase, na parte do crossover, que é a parte da característica. Pode acontecer uma pergunta desse tipo? O que ocorre a cor do cabelo, a cor dos olhos, eles podem fazer uma pergunta assim? A gente vai falar disso, Michele, daqui a pouquinho, tá? Eu só vou te corrigir um negócio. Você falou essa característica pode aparecer, tá? A característica ela vai aparecer sempre. Esse processo que a gente vai analisar lá durante o ciclo, né, da célula, que a gente vai ver na prófase e anáfase, ele vai promover a separação, tá? Então lembra que eu falei, né, que aqui as características se separam. Ele é comum perguntar em qual fase elas se separam, tá? E aí no final, quando a célula já estiver pronta, ela vai ter aquela característica, tá? Então só esse detalhezinho. Essa fase que ele vai perguntar é quando acontece a separação das características que a gente já vai falar, tudo bem? Tá certo, professor, obrigada. Eu não tô não, Bianca. Tô só um pouquinho cansado. Mas não é nada não. Tá bom? Ó. Então vamos lá. Aqui, eu estou mostrando só o quadro para vocês. Então, ó, aqui a gente tem a mesma coisa que está aqui nesse esqueminha, está aqui nessa imagem. Tá, ó. Então, tem as sementes lisas e amarelas cruzando com verdes e rugosas. Formam-se os gametos. A gente percebeu que primeiro apareceu lisa e amarela, que como a Bianca falou, é porque elas são dominantes. Tá? Essas características são dominantes. Quando essa geração de sementes cruza entre si, vão surgir todas essas possibilidades. Tá? A letra está diferente, então percebam que a letra pode mudar, não vai ter problema nenhum se você usar a letra V ou a letra Y. Tá? O que importa é você saber montar. Eu não vou ensinar isso para vocês, mas talvez vocês saibam, se vocês forem estudar por outro lugar, ver vídeo aula, vocês vão ver que alguns professores ensinam a montar esse quadro com 16 quadradinhos. Eu ensinei a montar o quadro com 4, tá? Que aí você vai fazer o que a gente fez até agora. Só que você pode montar esse quadro com 16 quadradinhos e fazer todas essas combinações de pares de letras, tá vendo? Então é rão, y, y. Eu acho muito complicado fazer isso e a chance de você errar é bem maior. Então eu não gosto, tá?
Eu prefiro fazer separado, faz os dois quadros separados, multiplica no final. Se vocês quiserem tentar, procura no YouTube algum vídeo falando sobre a segunda lei de Mendel que eles explicam como que monta isso aqui. Ou se você conseguir só olhar e já entender, mas eu acho complicado, tá? Você vai ter uma grande quantidade de informações e eu não gosto, né? Pode ter gente que goste. Mas percebam que aqui, ó, no final, a razão fenotípica é 9 para 3 para 3 para 1. Então, ao final desse cruzamento, eu vou ter aqui uma rugosa verde, 3 verdes lisas, 3 rugosas amarelas e 9 lisas e amarelas. Eu também acho, gente. Eu acho aqui bem complicado, tá? Mas tem professor que ensina. Não sei se vocês aprenderam no ensino médio, mas eu não gosto, tá? Eu coloquei essa imagem só para mostrar para vocês que dá para fazer aqui esse quadro grande e aqui mostra todas as possibilidades, tá? É muito fácil você errar, né? Eu lembro que quando eu estava aprendendo isso na escola, até minha professora errava de tanta letra que tinha. E, nossa, era uma confusão fazer isso. Então fazer separado é muito mais fácil, tá? Então, gente, ó, a gente tem aqui mais um exercício. Esse exercício é mais teórico. Eu acho que vai um pouquinho mais rápido, a gente só tem 10 minutos. Ó. Então, está falando aqui, a mosca Drosophila melanogaster, essa aqui é chamada de mosca das frutas, é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são a das asas vestigiais, que a asa é bem pequenininha, e a do corpo escuro. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais com um macho de corpo escuro foi obtido, na primeira geração, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem. O selvagem, quando aparece aqui, ele quer dizer o normal, tá? Quer dizer o sem mutação, tá? Por que na primeira geração todos apareceram com esse fenótipo selvagem, sem mutação? Por causa do alelo dominante, de novo? É isso. Sempre quando aparece uma característica e outra não, é porque a característica que apareceu é dominante, tá? Então as características selvagens, elas são dominantes, tá? E aí quando essas moscas cruzaram entre si, nasceu, olha só, de 16 filhotes, né, de 16 moscas que nasceram, 9 nasceram selvagens, então com as características selvagens, sem as mutações. 3 nasceram com asas vestigiais, que é a asa bem pequenininha. 3 com o corpo escuro. E uma com as duas características juntas, com as duas mutações, asas vestigiais e corpo escuro. Tá? Percebam, olha só a proporção que a gente acabou de falar. 9, 3, 3, 1. E aí o exercício pede, assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo, referentes aos resultados obtidos para o cruzamento descrito. Eu vou ler e vocês me falam se é verdadeiro ou falso. As proporções fenotípicas obtidas em F2, que é aqui o último cruzamento, indicam ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas. Verdadeiro ou falsa? Acho que falso. Eu também acho que é falso. Acho que é falso. É falso, gente. A gente acabou de falar que por que o F1 nasceu com fenótipo selvagem? Porque é o dominante. E a gente falou que a proporção na segunda lei de Mendel é 9 para 3 para 3 para 1. Então essa é a proporção esperada, tá? Isso é falso. Segunda frase. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo envolvendo dois genes autossômicos com segregação independente. Dihibridismo é um nome que eu nunca falei para vocês, tá? Di significa dois. Híbrido significa características que estão misturadas, tá? Então aqui um dihibridismo significa que eu estou analisando duas características, tá? Então essa frase é verdadeira ou falsa? Eu acho que é verdadeira. Verdadeira? Eu acho. Ela é verdadeira, tá? Esses resultados indicam um dihibridismo, que é um cruzamento de duas características envolvendo dois genes, porque a gente está analisando duas características, não é? É a asa e o corpo. Envolvendo dois genes autossômicos com segregação independente.
A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente. As características se separam de modo independente, tá? Então essa frase ela é verdadeira. Tudo bem? Beleza. Terceira. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel ou o princípio da segregação independente dos caracteres. Tá verdadeiro ou falso? Ai, Jesus. Verdadeiro. É verdadeira também. Eu acho que é verdadeira. Verdadeira, Pelo gente. que você acabou de falar, acho que é verdadeira. Isso. A segunda lei de Mendel, que a gente estudou até agora, ou princípio, ou lei da segregação independente, ela resulta nessa proporção, 9, 3, 3, 1. Tá? Então, isso aqui está verdadeiro. Última frase. Os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Aqui eu não sei se vocês vão saber responder. Está localizado em cromossomos homólogos, verdadeiro ou falso? Eu acho que essa é falsa, acho. Homólogos eu não sei o que é, mas eu acho que, tipo assim, de um só. Que tem hétero e tem homo. Agora não sei, mano. Cromossomos Igual, homólogos. né? E é igual, né? Isso, eles são cromossomos que são iguais. Porque lembra que nós somos diploides, a gente tem dois conjuntos de cromossomos. Eu tenho 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2. Quando eu estou falando do par, então eu estou falando do cromossomo 1. Eu tenho 2 cromossomos 1. Eu chamo eles de homólogos, porque eles são iguais, tá? E aí, isso aqui é falso. Por quê? Quando eu estou falando de pares de alelos, né, porque são duas características, eu falei que eles se separam de modo independente, não falei? Só que pensa comigo, se esses alelos ou esses genes, eles estão no mesmo cromossomo, o cromossomo ele se divide no meio para formar o espermatozoide ou o óvulo? Quando a gente estudou meiose, o cromossomo quebrava no meio? Não? Não, o cromossomo ele fica inteiro. Isso significa que os genes de um cromossomo, eles permanecem juntos, tá? E esses genes que ficam juntos, eles vão ser transmitidos juntos para os filhos. Então, na segunda lei de Mendel, gente, anota isso aí, tá? A gente está estudando cromossomos diferentes. São características presentes em cromossomos diferentes. Ou genes presentes em cromossomos diferentes, tá? Pode ser que uma característica está no cromossomo 1, a outra está no cromossomo 13. E quando os cromossomos se separarem de modo independente, as características vão de modo independente, tá? Dá bem, Michel? Oi. Pode falar. É que assim, a gente lembra. Desculpa, acho que a minha internet tá travando. Voltou? Voltou, pode falar. Ah, tá. É que a gente lê na questão, a gente percebe que é da segunda lei de Mendel, né? Isso. E ela fala da segregação independente. Se fosse a primeira lei de Mendel, aí não teria essa parte de segregação independente, então poderia estar errado, entre aspas. Na primeira também vai. Você está falando de qual das frases aqui? Da segunda. A segunda? Isso. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo envolvendo 2 genes autossômicos com segregação independente. O que essa frase está me dizendo? Que eu estou analisando duas características, então é um dihibridismo, tá? Isso aqui significa cruzamento com duas características, envolvendo 2 genes autossômicos com segregação independente. Então, 2 genes que se separam independentemente. E isso é a definição da segunda lei de Mendel, tá? São 2 genes que se separam de modo independente. Se eu estou falando da primeira lei de Mendel, aqui já ia mudar, eu ia falar de monohibridismo, tá? Porque mono é um, hibridismo seria o cruzamento, o cruzamento de uma característica. Só que na primeira lei de Mendel, a gente só fala de um gene, tá? Então, eu estou falando de um gene, eu não falo que ele se separa de modo independente, porque ele está sozinho, sabe? Ele já é, entre aspas, independente, só tem ele que eu estou analisando. Então, aqui eu não falaria que é eu nem falaria de segregação, tá? Eu falaria que os resultados obtidos em F2 indicam um monohibridismo envolvendo um gene, se fosse da primeira lei de Mendel, tá? Como a segunda lei de Mendel, pode ser 2 ou mais genes, tá? Ah, tá, entendi. Então tem que prestar atenção nisso, né? Porque às vezes pode vir uma questão que às vezes fala mono, mas tá dando no Isso. final, tipo, segregação independente.
Aí vocês têm que analisar também aqui a quantidade de genes, né, que ele está falando, se a segregação é independente ou não, tá? Aí, isso aqui é um exemplo de exercício que eu falei que ele vai pedir a definição, né, o que é a segunda lei de Mendel. Né, vocês não tem que fazer conta nenhuma, eles dão todos os valores aqui, mas tem que saber essa definição das leis de Mendel, tá? Então, gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Porque, Michele, eu falei que a gente ia falar, né, aqui dos cromossomos, mas não vai dar tempo, só tem 2 minutos, então deixa para comentar na próxima aula, tá? Aqui Não, é sem problema, rapidinho. professor. Sem problema. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Agora, desses 2 minutinhos que a gente ainda tem. Ficou tudo certo também, professor. Então Deu tá pra bom, entender gente. bem. Boa noite, Yasmin. Imagina. Você ficou com dúvida no quê, Juan? Na parte assim dos homólogos, na parte que você falou dos cromossomos, você falou que o par de cromossomos ele não se separa. Aí, tipo, eu fiquei com dúvida, porque eu não tava na sala, né? Porque eu entrei depois no Ah, cursinho. entendi. Aí eu fiquei meio perdido nessa parte. Ó, eu só tenho 1 minuto, não dá tempo de explicar porque a chamada vai fechar. Tem as aulas lá que fala de cromossomo, mitose e meiose, se você tiver tempo para assistir, que é legal. Se não, na próxima aula eu dou uma explicadinha. Não, Tá tanto, bom? eu vou ver lá então, aí qualquer dúvida eu te chamo. Beleza, então, pode chamar. Beleza? Tá bom? Obrigado, viu, pela aula. Imagina, eu que agradeço, gente. Boa noite, pessoal. Então, boa noite, uma boa aula, bons estudos e até mais. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, gente. Imagina.